Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós estamos então iniciando as nossas atividades novamente com o texto, do Reinaldo Dias, onde nós trataríamos da sociologia do direito, um processo voltado basicamente a uma questão introdutória. Quando tratamos da sociologia do direito, é importante nós pensarmos que quando falamos da sociologia do direito, nós estamos falando de dois processos que se constroem cientificamente independentes, que é a sociologia, que trata basicamente com relação às questões das relações sociais, e o próprio direito, que por si só também é uma ciência. Então, dentro desses dois critérios, nós estaremos tratando então da temática sociologia do direito. Assim, o texto do Reinaldo Dias nos traz essa possibilidade para nós discutirmos um pouco sobre essa questão, então, da introdução à sociologia do direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. A sociologia tem um papel fundamental no entendimento do direito e a sua função na sociedade. A sociologia do direito, em especial, ao analisar o fenômeno jurídico, do ponto de vista da sua inserção à realidade social, demonstra sua condição da estrutura aglutinadora fundamental para a convivência humana. Começamos definindo o objeto da sociologia do direito, para em seguida estabelecer o foco da sociologia do direito. Assim podemos perceber que basicamente essa questão da sociologia do direito ela trabalha em função desse processo da sociedade com relação às normas, o comportamento das pessoas sobre a questão das normas, que é estabelecida dentro do contexto das realidades jurídicas. Então, dentro dessa relação que nós trabalhamos. Então, quando você pensa a ideia baseado no direito, você pensa na questão das normas. Quando você pensa na relação da sociologia, você pensa com relação ao comportamento da sociedade. Vamos ao nosso próximo slide. A sociologia e seu objeto de estudo. Há inúmeras interpretações e definições quanto ao que seja o objeto de trabalho do cientista social. Analisando as várias definições de sociologia, Hume e Meyer encontraram um alto grau, de acordo com o existente entre os sociólogos, no que toca ao seu campo de estudo, pois as diferenças entre as várias definições encontradas são, essencialmente, variações de ênfase. O substrato comum em todas elas é a ideia de que a sociologia se ocupa das relações humanas, do comportamento do homem em relação aos seus semelhantes. Baseado nessas questões, nós podemos entender então que dentro dessa relação, o comportamento do homem, obviamente, passa a ser um processo extremamente importante. Ou seja, dentro dessa função de entender a sociedade, que é um conceito da sociologia, entender o comportamento das pessoas com relação àquilo que é estabelecido como um critério normativo, que vai regular o comportamento dessas pessoas. Então, dentro desse universo que nós podemos estabelecer essa característica da sociologia do direito. Vamos ao nosso próximo slide. A abordagem sociológica do direito. Em termos específicos, a sociologia do direito é uma disciplina que procura explicar as causas e os efeitos sociais das normas jurídicas. Enquanto ciência, constitui um conjunto de enunciados que pretende descrever tanto os fenômenos que são determinantes, como causa, da existência das normas jurídicas, como fenômenos que são resultantes como efeito delas. Ou seja, não cabe à sociologia do direito descrever as normas jurídicas nem interpretá-las, embora sua descrição e interpretação seja uma condição necessária como compreender sua função social. Assim podemos perceber
que uma dessas características não está pautada em analisar a lei. Absolutamente. Nós estamos fora dentro desse critério. Nós estamos dentro de um critério ao qual se estabelece a função de entender o comportamento das pessoas, das relações sociais, sobre a questão da norma. Então, esse é um dos critérios. Então, ela vai estar estabelecida dentro dessa linha de raciocínio. Quando pensamos na sociologia, em primeiro momento, nós pensamos na questão das relações. E, ao mesmo tempo, aliar a sociologia ao direito, dentro do princípio da sociologia jurídica, nos traz esse critério, o comportamento das pessoas sobre a característica do exercício da norma. Essa é a relação principal que nós podemos pensar aqui quando entendemos a ideia dos princípios básicos da sociologia do direito. Vamos adiante, o nosso próximo slide. A sociologia do direito. No entender de Carbonnier, entre o direito dogmático e a sociologia do direito, a diferença não se refere ao objeto. É uma diferença de pontos de vista, de ângulos de visão. Pois enquanto o primeiro observa o objeto do interior, este é observado pela sociologia jurídica do exterior. E é precisamente porque o observa do exterior que vê como fenômeno, como exterioridade, a aparência, sem se interrogar sobre o que pode ser ele mesmo, na sua profundidade ontológica, como essência. Sociologia jurídica conhece a separação radical própria das ciências experimentais entre o observador e o objeto observado. O processo da observação, ele passa a ser então essa relação, como eu falei para vocês, da análise do comportamento da sociedade. É dentro dessa condição que esse observador analisa o comportamento daqueles que são observados, ou seja, como essas pessoas, ou esse grupo de pessoas, melhor dizendo, se relacionam sobre a questão da norma. A norma é um condicionante que faz com que as pessoas se comportem de determinadas formas dentro de um princípio do coletivo. E como isso é absorvido por essa sociedade, por esse grupo de pessoas. Então essa relação se estabelece de uma forma extremamente importante, porque ela vai nos trazer diversas discussões sobre as questões relacionadas a esses comportamentos sobre a norma. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Alguns autores identificam 5 campos de estudo específico para a sociologia do direito. Primeiro, o papel desempenhado pelas instituições do direito na administração dos conflitos sociais. Segundo, o estudo da sociedade presente no direito a partir das normas positivas contidas no ordenamento legal. Terceiro, a relação entre o sistema judiciário e a sociedade, através da imprensa ou da opinião pública. Quarto, análise institucional, política, Ministério Público, juízes, tribunal e o sistema penitenciário. Quinta, a questão da eficácia da norma e os preceitos jurídicos. Principalmente esse quinto ponto é um dos aspectos que mais aparece dentro da condição, ou seja, pensarmos na eficácia da norma. Mas é importante nós pensarmos também, dentro de todo esse contexto, que as instituições, a regulamentação, o anseio da sociedade, as relações entre o sistema judiciário e a sociedade, e toda essa administração que compõe o contexto do universo jurídico, ele vai contribuir para nós entendermos esse comportamento que as pessoas têm com relação a esse universo. Assim, ele passa a ser importante porque são fatores que ajudam a compreender essa relação entre os grupos sociais, entre a sociedade e entre o sistema jurídico e a sua composição estrutural. Vamos adiante. O surgimento e os fundadores da sociologia do direito. Primeiro autor aqui que nós citamos, Émile Durkheim.
Sua contribuição na formação da sociologia do direito foi a criação de um grande número de conceitos utilizados com frequência nas pesquisas sociológicas e jurídicas. A coação social, a consciência coletiva, a anomia, entre outros, são noções forjadas por ele e que são utilizadas comumente pela sociologia jurídica. Em especial, o conceito da anomia é importante nos estudos jurídicos devido à sua falha na solidariedade das sociedades modernas. Entre esse autor aqui, nós podemos citar a questão da anomia, que passa a ser um processo importantíssimo, ou seja, ausência de norma. Como isso ocorre? Obviamente, diante de uma relação da ausência da norma, nós estamos tratando de um comportamento que não aceita a norma, ou não a identifica. Assim, esse processo ele passa a ser entendido dentro desses critérios, que vão, em outras palavras, contribuir muito para o pensar e também para o entender essa sociedade, na sua relação entre comportamento e a norma. Vamos adiante. Max Weber. Atribui-se a ele os trabalhos de caráter metodológico sobre a ciência sociológica jurídica. A grande contribuição de Weber na formação da sociologia jurídica foi sua doutrina do dualismo de métodos para análise dos fenômenos jurídicos. Weber distingue entre o método dogmático jurídico e o método sociológico jurídico empírico, quando se fala de direito, ordem jurídica e norma jurídica. Deve-se observar muito rigorosamente as diferenças entre os pontos de vista jurídico e sociológico. É importante nós pensarmos que esse teórico, Max Weber, contribui muito a esse processo, o que é a questão dogmática, ou seja, as normas estabelecidas, e o que é o princípio empírico produzido na sociedade. Dentro desses dois critérios, nós podemos perceber, então, que essa relação que existe entre o que é o imposto pela norma e o que é o comportamento em relação a essa norma, nos trazem essas duas características, que são princípios metodológicos diferentes, que nos ajudam a entender essa relação da construção do todo. O que seria essa relação do todo? O acontecimento jurídico e o acontecimento social. Essas duas composições que se constroem dentro da sociedade. Assim, Weber passa a ser muito importante dentro dessa relação. Vamos adiante. Eugen. Para esse teórico, a primeira e mais grande tarefa da sociologia do direito é estabelecer uma distinção entre as componentes do direito que regulam, ordenam e determinam a sociedade, demonstrando sua natureza organizatória, àqueles que são puras normas de decisão, pois o direito é a ordem de vida estatal, social, espiritual e econômica, mas não é a sua ordem exclusiva. Além do direito, há outras ordens de importância equivalente e possivelmente mais eficientes. Nesse autor, podemos perceber então essa condicionante, que é um condicionante diferenciado, que é a relação de um princípio da existência das composições na própria sociedade, ou seja, aquilo que é uma relação estruturante da sociedade. A norma passa a ser mais um componente, criada pelos próprios homens para essa sociedade. O desejo desses homens ao comportamento das pessoas no coletivo. Isso, dentro desse autor, nos traz a perspectiva de mais um componente a ser estudado, que é efetivamente a ideia da norma. Vamos adiante. Karl Marx. O discurso marxista é profundamente crítico com o capitalismo e procurou mostrar a situação de exploração da classe operária na sociedade capitalista, colocando em evidência as condições em que se produz a venda da força de trabalho em função de dominação que desenvolveram os sistemas políticos jurídicos. Consequentemente, o direito e o Estado nas sociedades capitalistas
são considerados formas ideológicas que reproduzem as condições sociais de dominação da burguesia. É claro que ao pensarmos em Karl Marx, nós estamos tratando basicamente na estrutura da desigualdade, que é uma das características da sua estrutura metodológica. Então Marx analisa a sociedade a partir da desigualdade produzida pelo próprio processo do capitalismo. Então, dentro dessa relação, nós podemos perceber então que o sistema jurídico, na visão de Marx, é um componente do Estado. Então, dentro dessa relação, ele também pode estar dentro desses critérios do princípio da construção da desigualdade. Assim, esse autor nos traz essa nova possibilidade, ou seja, um novo mecanismo, para entendermos também, dentro dessa relação, do princípio da desigualdade social e como isso se comporta entre relações da sociedade e entre as características normativas da sociedade. Vamos adiante. A escola, estrutural e funcionalista, cujos maiores expoentes são Parson e Merton, que discutem as funções do direito na sociedade e sua importância para a manutenção da ordem social. Para essa corrente teórica, o direito é um dos sistemas de controle da sociedade, como complexo disciplinador de interações sociais que surge em resposta a determinadas necessidades sociais, com a finalidade de integração e de apaziguamento social. A característica funcionalista, ela está dentro desse princípio que já a própria palavra nos traz, que é a função. Então, qual é a função da norma dentro da sociedade? Essa função da norma é uma explicação dentro dos critérios aos quais se estabelece basicamente essa composição para que existe a norma. Ele é um princípio regulador, ele é um princípio que faz com que as pessoas se comportem de determinadas formas. Caso contrário, você tem sanções pensadas sobre esse comportamento contrário. Assim, o princípio funcionalista está dentro dessa relação de análise também, né, agregando essa discussão sobre a sociologia do direito. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Treves distingue uma parte geral e uma parte específica da sociologia jurídica. Uma parte geral que interessa particularmente aos sociólogos e uma parte específica que, por sua vez, interessa principalmente aos juristas. A parte geral corresponde, primeiro, à definição de direito e de sua posição na sociedade. Segundo, a compreensão dos sistemas jurídicos em sua dimensão social. Terceiro, a análise das relações entre o direito e a mudança social. A parte da sociologia jurídica. Primeiro, a pesquisa sobre as profissões jurídicas. Segundo, a pesquisa sobre a produção das normas jurídicas. Terceiro, a pesquisa sobre a opinião e as atitudes da sociedade sobre as normas e instituições jurídicas. Esse autor, ele nos traz então essa possibilidade, ou seja, estudar o sistema jurídico e estudar o princípio do comportamento social. Então ele de forma separada, ele traz esses dois conceitos, mas, querendo ou não, nós trazemos então um produto único dessas duas relações, que é uma das características aqui apresentadas por esse autor sobre a sociologia do direito. Vamos adiante. Gurvitch se propõe a distinguir e separar claramente três problemas fundamentais da sociologia jurídica. São, primeiro, o problema da sociologia sistemática do direito, que estuda as manifestações jurídicas como funções das normas de sociabilidade e dos planos da realidade social. Segundo, os problemas da sociologia diferencial jurídica, que estudam as manifestações jurídicas como unidades coletivas reais, tanto de grupos como de sociedades globais. Terceiro, os problemas da sociedade genética jurídica,
que estuda as regularidades, tendências e fatores de mudança da dinâmica, desenvolvimento e decadência jurídica dentro de um tipo particular de sociedade. Esse autor, Gurvitch, ele nos traz então essa característica, ou seja, os componentes, né, já dentro de uma relação entre sociedade e direito, né, entre a norma e comportamento, que vai nos trazer então essa composição, ou seja, essa forma que você teria então de relacionar essas duas composições, ou seja, as instituições jurídicas e basicamente o comportamento da sociedade. As suas decadências, as suas ações, o que deu certo, o que não deu certo, o que é relativamente inoperável dentro da sociedade, o que é uma necessidade. Então isso está dentro desses critérios que esse autor nos apresenta. Vamos ao nosso próximo slide. Manfred faz uma classificação temática ao diferenciar entre a sociologia do direito genética compreensiva dos elementos e fatores que influenciam o direito. Nesse caso, o direito é abordado como um produto dos processos sociais, e uma sociologia do direito operacional, ou visa, a ação do direito dentro da sociedade, nesse caso, os efeitos de projeção do direito na vida social. Elias Dias identifica os temas da sociologia do direito, fixa seu ponto de vista nas interações entre sociedade e o direito, e valores jurídicos e o direito por outro. Dois autores importantes que contribuem muito ao pensar também essa relação do comportamento social frente às questões jurídicas aí. E aí nós vamos então para o nosso último teórico, que compõe todo esse processo e essa discussão que nós trazemos aqui para vocês. Então vamos ao nosso último slide. Alf Ross identifica na sociologia fundamental do direito várias divisões, uma parte geral e muitos ramos especializados. Para ele, a parte geral se ocupa das características gerais do direito em ação, sua estrutura e sua dinâmica sem referência a qualquer ramo particular do direito. Nesse caso, a pesquisa pode ser dirigida a um tipo de comunidade, por exemplo, a moderna comunidade democrática, com o objetivo de estudar os traços típicos, a estrutura e função do direito em ação nesse meio. Em particular, a mecânica de motivação jurídica e as interações entre o direito e as forças sociais. Assim nós podemos perceber que dentro desse critério apresentado por Alf Ross, de uma forma assim mais ampla, mais geral, grande parte dessas composições relacionadas então à sociologia do direito, ou seja, a sua estrutura, a sua formação, como ela se constrói, qual é esse mecanismo de análise, ele vai estar pautado, tanto ele quanto outros autores que nós apresentamos, principalmente sobre a condição da análise da norma. A norma é o que nos liga entre o direito e a relação do comportamento social. Então a norma é o ponto de ligação entre essas duas ciências autônomas. Assim nós podemos entender então que as diversas características de comportamento vão estabelecer diversas formas de ponto de ligação, mas todos eles convergem então ao princípio da análise da norma. Assim ele é o ponto central que nós temos diante da relação de todos esses autores que foram apresentados, embora cada um deles tenha uma característica específica quando vai se tratar dessa composição, então, da ideia da norma, que é o resultante de todo o processo da estrutura jurídica, e o comportamento das pessoas com relação a essa composição normativa. Então, dentro dessa estrutura, nós vamos poder perceber que esse é o componente de ligação, é o elo de ligação entre essas duas estruturas. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dão o seu like e também não deixe de se inscrever, porque aí você vai estar recebendo todos os outros vídeos que são gravados nesse canal.
A todos, muito obrigado.